Seja muito bem-vindo. Esse é o 74º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar como diminuir a ansiedade e ter prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. Eu sou o psicólogo André, estou com atendimento clínico, ajudando as pessoas a diminuírem a ansiedade e terem prazer todos os dias há mais de 2 anos, 2 anos e meio agora. Eu tive milhares de atendimentos, principalmente pelo SUS, e dezenas de conteúdos aí nas plataformas digitais. Isso é conteúdo inédito. Então, eu estou produzindo conteúdo e essa semana, a 4ª semana de outubro de 2023, eu estou produzindo conteúdo sobre estudar, como estudar de maneira eficiente. Então agora, o tema do episódio de hoje então é como construir uma rotina de estudo consistente. E agora nós vamos fazer o exercício inicial então. Um exercício um pouquinho diferente dos demais. Eu vou pedir que você esteja no seu ambiente de estudo, que você esteja num lugar que você possa escrever. Pegue uma caneta e pegue um papel, ou algo que você possa anotar sem sair do vídeo. Eu fiz um ajuste na câmera e vamos começar. Eu quero que você pense em valores que você tem e você anote. Valores como, por exemplo, coisas importantes para você. Então, caridade. Caridade é um valor. Se você tem valores relacionados à caridade, você pode anotar. Alegria. Se você se considera aí uma pessoa alegre, se você tem valores assim. Humor. Deixa eu ver. Foco, né? Se para você ser uma pessoa focada nos objetivos é um valor importante, então anote coisas que são importantes para você, valores, tá? Por exemplo, eu tenho o valor de ajudar as pessoas, então através disso eu atendo, individualmente, estou com a mentoria, tem mais uns e-books que eu fiz um e-book aí sobre a saúde mental, organizando o próprio conteúdo gratuito que está aqui no YouTube, está organizado no e-book que eu tenho, e através disso eu tenho comportamentos que vão me ajudar. Só um pouquinho que está tendo ligação aqui. Aí para a questão de quem tem o valor do foco, meu celular não estava silenciado, eu tirei os dados e o Wi-Fi agora e eu recebi ligação, ele não estava silenciado, isso é incômodo. Eu fui interrompido 2 vezes em 2 vídeos. Então você tem valores, objetivos e comportamentos. O que eu quero dizer? Você tem valores aí, você quer estabilidade, você quer entrar na faculdade, você quer alguma coisa relacionada a isso. Você tem objetivos de estudo, que você vai estar estudando para atingir esses valores. E você tem comportamentos, que é você estar estudando. E o seu objetivo de estudo, então, ele deve estar claro. Você deve ter um objetivo de estudo claro, aí, consistente, uma rotina que você vai estar sempre aprendendo e sempre chegando mais perto de ir bem nas provas, ou até passar em uma prova se for a questão do concurso, por exemplo. Então agora eu quero que você escreva no papel os teus objetivos que você tem com relação ao estudo. A gente está falando de estudo aqui. Então, se você tem o objetivo de passar no vestibular, passar no concurso, numa residência, na OAB, qual que é teu objetivo de estudo nesse momento? Eu quero que você anote teus objetivos. Depois disso, se você já sabe o edital, anota o que você acha que tem que estudar ou o que você pensa que tem que aprender. Vou dar 1 minutinho e meio para você anotar
Caso não conheça o edital, coloque o que você tem em mente, matérias que você tem que aprender, o que mais cai nessas provas, que eu estarei continuando o episódio em alguns instantes. Não tenha pressa. Caso seja muita coisa, ou caso você saiba exatamente os conteúdos que você precisa aprender, você pode pausar esse vídeo e, né, tranquilamente continuar no momento seguinte. Agora, quero que você coloque, que você numere, que você anotou, os conteúdos. Por exemplo, os conteúdos de matemática você coloca o número 1, conteúdos de português número 2, legislação número 3, ou uma legislação de um tipo número 3 e uma de outro número 4, se for aí uma prova mais de direito, né, que são várias as legislações. Vai separando aí por tópicos, ou se você já colocou matéria, também não tem problema. Tá? Quero que você deixe claro o que você precisa aprender. Tá? Deixe claro que você, conteúdos que você precisa aprender. Desde a prova de 2019 que eu fiz para PMSC, né, as provas que eu geralmente faço, eu copio o edital à mão, né, os conteúdos que eu tenho que estudar à mão, eu gosto de fazer isso, ou imprimo, né, eu posso estar imprimindo também, e vou marcando cada tópico que eu já estudei no meu conceito de suficiente. Tá? Se você for estudar de hoje para uma prova daqui a um mês, você não consegue ver todo o conteúdo. Mas se você for estudar enquanto não tem edital aberto, você consegue ver todos os conteúdos, ver muito conteúdo previamente. Quando abre o edital, você revisa o que está naquele edital ali e você consegue ir super bem numa prova. Então, esse é um dos exemplos. Agora, então, eu vou encerrar esse exercício inicial. Eu peço que você tenha em mente o que você precisa aprender para você conseguir passar na prova, ou simplesmente para você aprender, se não é uma prova, né? O que você gostaria de aprender nesse momento? Como é que foi o exercício de reflexão? É importante ter claro seus objetivos para você saber o que você deseja aprender. Antes de começar a explicar exatamente a ideia desse episódio, eu vou reforçar uma coisa que eu falei no episódio anterior e eu falei agora. Eu falei sobre ruídos. Eu fui interrompido tanto no episódio anterior como nesse episódio por ligações, digamos assim. E agora eu vou falar sobre isso. Então, assim, primeiramente, tenha ruídos organizados, né? Ou seja, avisa as pessoas do ambiente físico que você está para não te interromper. Tenha o celular silenciado, né? A questão das notificações e das ligações. Apesar de eu falar isso, eu não costumo ter muito ruído nesse sentido, eu não costumo ter as pessoas me incomodando muito, e eu nem sei por que o telefone, o aplicativo do telefone tocou se era spam, ele nem deveria me notificar, mas enfim, ele me notificou. Às vezes é bem irregular, às vezes ele me notifica. Então, assim, eu não consegui desativar aquele aplicativo, não sei porquê, porque acho que celular é telefone e a gente não consegue desativar a função do telefone. Mas enfim, tenha isso extremamente organizado. Tá? Tem essa questão das pessoas avisadas
e também o teu ambiente organizado para você estudar. Se você consegue ter um ambiente à parte, fora do teu quarto, melhor. Se não, estuda no teu quarto também e vai embora. Né? Não tem ambiente de estudar é diferente de ambiente de descansar. Gente, em 2019 eu tinha o meu quarto, era a minha cama e na frente a mesa do computador. No caso, isso ainda existe lá, só que é o quarto da bagunça, agora tem mais coisas. Cara, eu levantava e ia no computador. Passava o dia no computador estudando, lá, no caso à noite, porque eu aprendi pela noite naquela época. Não é recomendado, eu falo disso nos outros episódios. E eu aprendi super bem. Gente formada em Direito, que estudou Direito a faculdade inteira, foi pior no Direito que eu, que estudei só para aquela prova. Claro, efetivamente você estudar o conteúdo da prova em si é mais fácil. Mas mesmo assim, a pessoa tem mais conceito, a pessoa tem... estudando direito institucional, que o direito institucional, né, do Instituto da PM, no caso não está na faculdade de Direito, todos os outros, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, a pessoa teria que dominar mais que eu, meu ponto de vista, mas eu não sou do direito. Então é um exemplo. E eu tinha a minha mesa do computador no meu quarto, tá, gente? Eu tinha ali do lado da cama. E eu já parei estudo para dormir, inclusive já aconteceu isso, e eu fui super bem na prova. Fui bem acima da grande maioria aí das pessoas, tirei uma nota muito boa. Então assim, se você não tem um ambiente fora do teu quarto para estudar, estuda no teu quarto. É melhor tu estudar no teu quarto do que às vezes tu estudar numa sala, do lado de uma cozinha barulhenta e de pessoas conversando. Então, ainda é um lugar um pouco melhor, tá? Eu já falei sobre isso no episódio anterior, eu acabei retomando porque eu não segui exatamente essa questão dos ruídos e fui interrompido 2 vezes. Mas tudo bem, eu tinha uma paciente em crise e eu espero que ela esteja melhor nesse momento. Mandei alguns áudios ali desses exercícios que eu guio para ela. Então, primeiro ponto, revisando o episódio anterior. Tá? Revisando o episódio anterior. É importante você regular o sono. Tá? Fala um pouco de como regular o sono naquele episódio. Regular a motivação, você estar claramente motivado, ser uma coisa que você quer e não que a sociedade te impõe. Né? Mesmo que por ser uma coisa que você quer, você tem que fazer coisas chatas. Por exemplo, lavar uma louça. Eu, para evitar ruídos hoje aqui, eu falei para minha mulher, não lava a louça. Ela fez o almoço, eu terminei de gravar os vídeos, fui lá, lavei a louça, almocei, lavei a louça de novo. Então assim, eu não deixei ela fazer barulho. A roupa já está limpa e isso também impede mais um barulho. E outros tantos que poderiam vir. Então assim, é um ruído que eu não quero no momento da gravação. Enquanto eu estou estudando, eu realmente não dou bola para essa coisa. Uma coisa que incomoda o ser humano quando o ser humano está estudando, está fazendo alguma coisa que é um gasto energético, é ouvir o próprio nome. Ou ter que dividir a atenção. Porque assim, se você está fazendo alguma coisa e você ouve teu nome, você perde a atenção na hora e está olhando para onde estão te chamando ou aonde estão chamando outra pessoa com o teu nome. Então assim, são coisas diferentes, tá? Ouvir o próprio nome é ser distraído. E às vezes você está num lugar barulhento, você consegue se concentrar com um gasto energético um pouquinho maior. Mas ainda mais fácil, né, do que ouvir o próprio nome. Então eu falei sobre sono, né, como regular, tem os episódios próprios de sono. Se você ainda não viu o conteúdo meu do sono, tá aí o episódio 6970 desse podcast. Qualquer coisa deixa um comentário aqui que eu passo o link para você. Os objetivos, então você tem que ter objetivos de estudo. Por exemplo, aqui eu citei, né, ali no exercício para você escrever tudo que você tem que aprender. É uma das formas, eu gosto de me localizar dessa maneira e eu vou super bem nas provas fazendo isso. E comportamentos que você tem que ter para esse objetivo. Então você tem que estudar um conteúdo de matemática, você tem que fazer contas, você tem que estudar um conteúdo de português, você tem que fazer perguntas, você tem que estudar uma legislação, você tem que fazer perguntas. Eu gosto muito de perguntas e simulados, tá, gente?
Então, uma dica que eu vi na época, né, que eu estava estudando ainda de conteúdo gratuito, né, era na prova, essa na prova de 2021, que eu fiz de psicólogo que eu passei. O cara falou, se você vai fazer uma prova no domingo de manhã, na época era tipo domingo, acho que foi domingo de tarde, mas eu tinha que usar máscara na prova, eu fiz vários simulados no domingo de tarde com máscara para simular o mais real possível. Então, assim, da mesma forma que eu faria a prova, eu fiz o simulado. Então, isso precisa ficar muito claro para vocês. Essa questão de fazer simulados regularmente. Né? Pegar a prova da banca e você fazer uma prova por semana e ir revisando, ver o que você está acertando, o que você está errando. Aí eu pegava e anotava questão por questão, né? Anotava todas as questões, o certo e o errado, e do lado anotava palavras-chave para a questão. Por exemplo, era conjugação de verbo, era aqueles conectivos, era, sei lá, porquê, era crase, eu anotava qual que era o assunto da pergunta, e daí das perguntas que eu naturalmente errava, eu ia lá e consultava, aprendia aquelas perguntas, né, e tentaria entender ela de forma natural. Eu lembro que numa das bancas, ela sempre fazia uma pergunta de proparoxítona, né, que é sílaba tônica de uma palavra que tem a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Por exemplo, a própria palavra proparoxítona é cítona. Então tem duas palavras antes da sílaba principal e tem que ser acentuada pela regra. Então eram essas palavras. E assim, se você... E daí eles colocavam, pegue, assinale a palavra que está seguindo a mesma regra dessa. Daí você via que era uma proparoxítona. Inclusive caiu na prova. Essas são as perguntas dadas que eles têm. E são perguntas muito interessantes. Né? São perguntas muito interessantes que você tem que ver como é a identidade da banca. Geralmente as bancas têm identidade e você tem que ver como é a identidade da banca. Então você tem que considerar a questão da identidade e fazer provas naturalmente para atingir esse resultado. Então você tem que criar uma rotina de estudos. E como que eu recomendo a criação dessa rotina de estudos? Considerar o sono, considerar o trabalho em horário comercial, que é o exemplo que eu vou dar aqui, e exercício físico. Mas ali eu coloco ingestão de água também, alimentação também. Então como que eu colocaria? Vamos supor segunda a sexta, horário comercial, horário de trabalho. Então o que eu faria? Colocaria estudar 2 horas por dia, né, vou colocar assim. Se não consegue estudar 2 horas depois que chega em casa por questão do sono ou de manhã cedo, deixa a marmita pronta ou coloca para outra pessoa ajudar no almoço e você estuda 1 hora no almoço e 1 hora de noite. Por exemplo, cada sessão de 1 hora é de um conteúdo. Então 1 hora de matemática, depois 1 hora de português, depois 1 hora de outras coisas, mesclando sempre entre ver o conteúdo e fazer questão. Tá? A minha recomendação é formativa de aprender. E os vídeos no YouTube, geralmente, né, os que eu usava para aprender, eles seguem essa metodologia. Então você consegue aprender muito bem. Então, além disso, né, além de seguir essa ideia de 1 hora por sessão e fazer várias sessões aí ao longo do dia, você coloca, por exemplo, de segunda a sexta 2 horas. Vamos colocar menos quarta a gente coloca só 1 hora e coloca atividade física. Coloca atividade física no sábado e no domingo, 1 hora cada dia. E coloca uma ingestão de água regular aí. E daí começa assim. Né? Inicialmente, vamos supor que você não estuda e nunca estudou na vida, assim, para valer. Então o que você começa a fazer? Você começa a estudar 5, 10 minutos, várias vezes ao dia. Tá? Você começa a pegar essa de estudar pouco tempo. Até você conseguir consolidar o estudar 1 hora consecutiva. Depois de estudar 1 hora consecutiva, você generaliza e coloca todas as horas da semana. Eventualmente, né, você vai ter algumas recaídas ou ter alguns momentos que você vai optar por não estudar, optar por descansar, entre outras coisas.
E assim, coloca esse foco. De fim de semana, claro, você estudaria pelo menos umas 4 horas no sábado e umas 4 horas no domingo, indo para algo mais intensivo, né? Que você possa atingir teu objetivo. Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia de você ter bastante estudo, né? Você ter bastante tempo para estudar e ter uma organização. Então, de fim de semana, daí você estuda daí você trabalha para ter 2 sessões de 1 hora, por exemplo, de manhã e 2 de tarde. Você trabalha para pôr o teu edital em dia, para você conseguir fazer bem aquela prova, ou se você simplesmente está estudando para treinar alguma habilidade, que você consiga aprender com calma durante o final de semana. Ingestão de água regular de semana, de fim de semana também. A alimentação dá uma equilibrada, fim de semana faz marmitas para semana se precisar, né? Seguir uma ideia, porque se você comeu açúcar, você vai ficar ansioso, muito açúcar e farinha, né? E se você ficar ansioso, você tende a ir pior na prova, você perde a concentração com maior facilidade. Então, tudo está conectado, e uma boa alimentação está conectada com um bom estudo. Isso é uma questão performática. Então, essa seria a minha ideia, né, em relação ao estudo. Começa com 5, 10 minutos, estabiliza 1 hora, coloca a semana inteira, estabiliza 2 horas ali, coloca 4 horas no sábado e 4 horas no domingo, que não é muito tempo. Eu estudava até mais. Hoje, por exemplo, eu estou só gravando, eu estou gravando 6 vídeos acima de 30 minutos. Eu estou no quarto já. Então, assim, é uma questão de foco. É uma questão de foco. E acredite em você que você consiga, que você consegue. Tá? Você consegue superar isso com facilidade. Você precisa alinhar expectativas e se permitir alguma folga. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu quero passar numa prova, então eu tenho, por exemplo, em mente quantas questões eu vou acertar, eu preciso acertar, eu tenho quantas questões, quanto eu estou estudando, eu tenho também em mente que talvez não vai ser na primeira prova, né, se é concurso, por exemplo, e você vai fazendo várias provas para você se ambientar, né, para você se posicionar no ambiente de guerra, né, que é o local da prova. Porque, por exemplo, você pode saber tudo na teoria, mas chegar lá na hora no nervosismo e não conseguir fazer. Então, é extremamente importante que você esteja preparado para o ambiente que vai ser ansioso, para o ambiente que vai te colocar que vai colocar a prova e fazer provas no período dele, se preparar no período dele. Por exemplo, quem faz corrida, né? Quem faz corrida no curso que eu tô, na assessoria que eu tô de corrida, né? Eu até dei uma parada, mas eu tô numa assessoria lá. Eles fazem, por exemplo, eu tenho corrida, eu vou ter uma corrida no domingo de manhã. Então, todo domingo de manhã antes, né, até 11, 20 semanas antes, a pessoa faz o longão, que é o treino mais intenso para chegar, por exemplo, nos 21, nos 42 quilômetros, no domingo de manhã. Ela aproxima o horário para parecer um horário mais próximo da realidade. Isso é muito importante, tá, gente? É muito importante você ter expectativa alinhada, ter uma prova coerente aí com relação ao que você vai fazer, tá? E eventualmente você se permite alguma folga, você se permite algum descanso, tá? Isso também é muito importante. E com o tempo, né, se você se manter estudando por um longo período, você vai conseguir passar na prova que você quiser, você vai conseguir chegar no teu objetivo ou aprender o que você quiser, né? Você precisa de muitas horas de estudo para conseguir atingir teu objetivo. Então você precisa se focar e colocar essas horas de estudos da tua rotina. Assim como eu estou colocando horas de vídeo agora aqui, né, horas de trabalho, já que nos últimos dias eu tenho trabalhado bastante. Hoje é o quarto, mas eu gravei 4 vídeos anteriores, então é praticamente o 8º vídeo, né, mais uma live ontem, então seria o 9º. E o foco é em fazer as coisas e tentar manter uma rotina consistente, né, tentar manter todos os aspectos. Por exemplo, terminando esse vídeo, eu vou tomar 1,5 litro de água. Eu mantenho a minha hidratação ok, eu mantenho uma alimentação saudável, eu mantenho tudo que eu preciso para manter uma rotina saudável.
Então agora vamos revisar o que foi dito aqui nesses 2 episódios. Primeiramente, foi falado sobre sono, então ter uma controlada no café, na cafeína em si, na luz, luz é para ter de dia, ficar mais escuro de noite, evitar o excesso de estímulo de noite, evitar atividade física muito próxima do horário de dormir, tá? Vamos dar uma controlada nesse quesito. Outra questão, você tem que ter seus valores e tem que estar claro que é você que quer aprender, que quer passar naquela prova, que quer fazer aquilo. Tá? Não é a sociedade que está te impondo. Tem que ser uma coisa que você quer. Então, essa questão dos valores, objetivos, comportamento, motivação é muito importante. Outra questão, ambiente. Ter um ambiente o mais organizado possível para favorecer o teu estudo e, em contrapartida, ter as pessoas do ambiente físico avisadas e as pessoas do ambiente virtual, né? Às vezes você silencia teu celular, você faz as coisas. Tem um episódio próprio aqui no canal, episódio 5, no YouTube é mais fácil de achar, que você pode ver eu organizando o meu celular, que eu fiz naquela época, né? Como que eu organizaria um celular de uma senhora que estaria tudo espalhado as coisas, é um ótimo exemplo. Né? Eu explico como eliminar ruídos. Por exemplo, se você tem que usar o WhatsApp para trabalhar ou para estudar, enfim, você silenciar todas as outras conversas que não são importantes, que você não precisa ali naquela hora. Ou silenciar o próprio aplicativo. É o que eu recomendo, tá? Em relação a isso. Você... daí dos comportamentos de estudo, né? Você criar uma rotina de estudo, então ter um ambiente, né? Seja o quarto ou seja uma sala própria de estudo. Depois de ter esse ambiente, você cria uma rotina de estudo. Se você ainda não estuda, começa estudando 5, 10 minutos até chegar no ponto de 1 hora, colocar todos os dias da semana, 2 horas, 2 horas cada dia do final de semana, por exemplo. Você adapta dentro da sua realidade. Outra dica muito interessante é você baixar as aulas, baixar as coisas. Às vezes você vê a aula e você revisa no carro, no ônibus para o trabalho, você revisa ali no horário do almoço ouvindo, você ouve enquanto está lavando uma louça, ou você revisa enquanto você está fazendo alguma coisa tediosa, né? Lavando o carro, ou alguma coisa assim que você não gosta, né? Então aproveita esses momentos para revisar, é muito importante. Ou propriamente, né, se é um conteúdo que você tem maior facilidade de estar ouvindo enquanto faz outra coisa, você pode estar ouvindo ele enquanto lava uma louça. Mas a questão de fazer questões, né, é sempre importante fazer questões aí de maneira ativa e o mais próximo possível de quando você vai fazer uma prova. Então essa é a ideia do ambiente, né, a ideia do tempo morto, que eu não tinha dito ainda aqui, que é essa de aproveitar o tempo que você tem que fazer alguma coisa, mas você está com os ouvidos disponíveis para aprender. A questão da ingestão de água é muito importante, alimentação, atividade física, meditação. Eu guiei mais uma organização de edital nesse vídeo, mas você pode fazer as meditações que tem no início dos vídeos, é muito interessante e vai ajudar a resolver aí essa questão. Você deve ter expectativas alinhadas com tudo na sua vida, né? Você tem que estar sempre alinhando, porque se você não alinhar as expectativas, você não vai conseguir, você vai talvez estar avançando, mas você não vai perceber o quanto você avança. Por exemplo, eu quero estudar 50 horas essa semana, e você trabalha, aí você só consegue estudar 10, 20, só que 10 ou 20 é bastante, mas ainda é longe de 50, então você se frustra e diz que isso não é para você. Só que assim, estudar 10, 20 horas, eu quero estudar 10 horas, você estuda 3, começa do 13 e vai subindo, porque muitas vezes para consolidar um hábito, você precisa de 6 meses, aí você não estudou nada e simplesmente se frustra. Não, tem expectativa alinhada, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, para tudo que você for fazer na vida, você tem que ter expectativa alinhada e ter um prazo, tá? Então, se eu continuar assim, em 6 meses eu passo numa prova, em menos de 1 ano eu passo numa prova. É muito importante ter a expectativa alinhada
senão você vai acabar se frustrando muito. É muito importante buscar ajuda, então, seja ajuda do tipo de um coach, uma mentoria, né? Assim como se você está vendo o vídeo até aqui, eu tenho atendimentos, né? Bem como tenho mentorias, e eu posso estar ajudando com essa demanda individual, já que eu estudei bastante. Eu estudei centenas de horas aí nos últimos anos sobre os conteúdos, mais, sei lá, milhares de horas que eu vi séries em inglês, estudando aí para pegar a, a, a pronúncia das palavras, para ouvir bem o listen, né, que é o ouvir. Read também, né, eu leio muito bem em inglês, ainda tenho que melhorar a fala e a escrita, mas eu estudei por muitos anos, então assim, eu tenho centenas, milhares, né, de horas de conteúdo que eu estudei em inglês, que eu ouvi em inglês. E fora as frases que eu consigo entender, assim, eu tenho uma certa... Eu me considero fluente, tá? Me considero fluente, que é diferente de proficiente. Fluente é falar bem e... falar bem não, ouvir bem, se expressar o suficiente e escrever o suficiente. Né? O proficiente já seria escrever muito bem e falar muito bem também. Que aí é a diferença minha para o meu irmão que morou nos Estados Unidos. Ele literalmente é proficiente, né? Ele passou na prova de proficiência. Então, eu estarei fazendo mais episódios do podcast Rotina Funcional. Né? Eu espero que você esteja aproveitando muito o conteúdo. Espero que esteja sendo de grande valor para você. É isso aí, valeu e até a próxima.